Continuando com história, nós estamos vendo as profissões. Nós vemos que as profissões elas estão relacionadas com a necessidade da sociedade no momento. Por isso, algumas profissões deixaram de existir, né? Nós vimos isso na aula passada. Mas vocês já pensaram que algumas profissões começaram a existir, elas não existiam e agora elas existem? E aqui no livro nós temos alguns exemplos. Olha ali, uma professora de informática. Antes não tinha computador, não tinha internet, não tinha tecnologias dessa espécie, não precisava aprender a mexer. Agora tem e precisa. O outro ali, ó, é uma radiologista olhando ali as chapas. É uma tecnologia também que antigamente não tinha, então não precisava existir um técnico de radiologia para olhar. Que mais que tem? Aqui um técnico fazendo análise, ó, de energia solar, também é uma coisa nova, né? Normalmente são coisas ligadas com a tecnologia, né? Esse aqui, ó, o que é? Ah, é uma prótese dentária, que é uma dentadura. Às vezes a prótese não é a dentadura inteira, às vezes é um único dente, mas é uma coisa que antigamente não tinha. As pessoas, bem antigamente, perdiam o dente, lascou-se, né? Astronauta, né? Que mais que tem ali? O drone, ó. O drone agora é moda, agora, né? Vocês conhecem bem o drone e usam muito para fazer filmagens assim aéreas, né? Mas usam para outras coisas também. E precisa de alguém que esteja controlando o drone, né? Quase como se fosse um videogame ali, mas que, né? Ou aqueles antigamente era mais comum, né? Que agora ainda existe. Aqueles aviõezinhos elétricos, não sei se vocês já viram, que a gente controlava assim. O drone é bem mais sofisticado, mas precisa de alguém que saiba controlar para não derrubar, não estragar, para o efeito que a pessoa quer funcionar corretamente, né? E o que mais que temos aqui? Um motorista de colheitadeira, ó. Antigamente a pessoa fazia a colheita, né, da plantação de maneira manual. Lembra que a gente viu? Até existe ainda hoje a maneira manual. Mas agora grandes plantações têm os maquinários. Eu lembro muito, assim, para mim, uma profissão que é nova e que me marca muito por causa do meu marido é motorista de aplicativos, né? Os motoristas de Uber, 99, essas coisas. Era algo que não tinha. 5 anos atrás, ninguém nem sabia o que era isso. E agora é uma coisa super comum. Outra coisa que eu lembrei também é coaching, já ouviram falar? São pessoas que ajudam as outras pessoas. Tem várias áreas, ajudam profissionalmente, ajudam emocionalmente, são pessoas que vêm dar técnicas, dar sugestões, dar um caminho para os outros seguirem, sabe? Eles só passam o conhecimento deles para os outros. E agora também é uma coisa assim que tá na moda, é uma profissão da moda e que antigamente não existia. O que mais? Vamos ver o desemprego. A gente já falou sobre isso, né, num outro momento, que o emprego formal é na carteira assinada, que é o que garante para o trabalhador o cumprimento das leis, dos direitos, né? Férias, licença, salário mínimo, horas máximas de trabalho, enfim. Só que, infelizmente, o desemprego é uma realidade muito grande, principalmente para nós no Brasil. E as pessoas precisam, mesmo que elas não tenham um trabalho contratado, elas precisam ter o ganho de alguma forma. Então, elas vão se adaptando e vão criando e fazendo o que podem. E existem esses trabalhos que são informais, são chamados de informais, quer dizer, eles não têm o registro na carteira. O que o trabalhador informal tem? Ele não tem a garantia de um salário todo mês, né? Por exemplo, um vendedor ambulante. E se ele vender, ele tem um lucro e ganha. Se ele não vender, ele não tem dinheiro. Então, assim, ele depende daquilo dar certo acontecer para ele ganhar o dinheiro. Ele não tem garantia nenhuma. Se ele ficar em casa, ele não vai ganhar. Se ele ficar doente, é um problema porque ele não vai ter como ir trabalhar e não vai ter como receber. Não tem garantia nenhuma, né? E, infelizmente, também
Acontece que muita gente faz coisas para poder se adaptar, só que como existem regras, leis para a sociedade não ficar uma bagunça, vocês até já viram uma coisa bem comum quando a gente vai para o centro da cidade, normalmente lá no calçadão da 15, tem esses vendedores que ficam no chão assim, e eles colocam as coisas. Vocês já viram que sempre eles estão em cima de um pano as coisas, né? Por quê? Porque quando os fiscais veem aquilo que eles estão ali vendendo, eles não poderiam fazer. Eles têm que ter licença para poder estar vendendo ali na rua. Os fiscais vêm, eles puxam uma cordinha, aquele pano vira uma bolsa e eles, saem correndo, né? E é triste, é terrível, eles estão fazendo, né, tá fora deles não terem a licença, mas é que também eles não têm outro jeito para viver. Eles estão procurando emprego e não conseguem, muitas vezes, né? A gente tem até aqui, no livro, a foto de um vendedor ambulante e aqui a foto, olha, uma fila gigantesca em um mercado que estava oferecendo vaga de emprego, era para entrevista de emprego. Então, infelizmente, tem muito desemprego mesmo, né? E ali, por último, aqui na explicação, tem o trabalho indígena, que a gente também já comentou, que os indígenas, eles têm uma organização bem diferente da nossa, né? Os homens normalmente são encarregados de certas funções, de certos trabalhos, e as mulheres de outra. Algumas coisas os dois fazem. Por exemplo, os homens são responsáveis pela caça, pela pesca, pela construção da moradia deles, os instrumentos para a caça e para a pesca, isso com os homens. Agora, a parte de plantação, de fazer a comida, de fazer os ornamentos, isso são com as mulheres, né? E parte, às vezes, por exemplo, de carregar e colher lá uma plantação, tinha muita coisa de colher e levar para dentro da oca lá, isso fazem os dois. Mas também muda muito, gente, de uma tribo para outra, de uma espécie de índio para o outro, também muda bastante, tá? Mas é mais ou menos assim normalmente. Aqui, tem uma índia aqui, ela tá secando ali a mandioca para fazer a farinha, tá? E ela é da etnia, Iaualapiti, tá? Daí aqui, a atividade agora, é para vocês fazerem um desenho de uma função que vocês acham um trabalho que será algo pro futuro. Algo que não existe, que vai existir ou que tá começando a existir, mas que vocês acham que vai ficar forte. Para ajudar, eu vou mandar para vocês ali uma pesquisa de uma revista, um site que eles dão algumas sugestões de coisas que eles acreditam. Então vocês veem qual que vocês acham mais interessante, vocês desenham, mas escrevam também pra gente saber o que é, tá bom? E daí tem, duas imagens para você dizer o que essas pessoas estão fazendo. É uma técnica aqui que tá arrumando um computador. E aqui, é um personal trainer que tá treinando, né, a pessoa ali para fazer atividade física. E daí depois é para você marcar um X ali perguntando sobre o trabalho dos povos indígenas. Qualquer coisa, me pergunta.